O texto está em Mateus capítulo 6, versículo 25 e diante, e diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao seu vestuário, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que fale conosco. Permita-nos ouvir mais uma vez a sua doce voz, entender a tua vontade, sermos transformados pelo teu evangelho, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de hoje é sobre como vencer a ansiedade. Infelizmente, eu falo com irmãos ansiosos. Infelizmente, eu falo com irmãs ansiosas. Infelizmente, esse pregador que vos fala, muitas vezes, é acometido pela ansiedade. Muitas vezes. Quando percebemos, estamos preocupados demais. Quando percebemos, estamos aflitos demais. Quando percebemos, a nossa fé está pequena, conforme o texto. Ínfima, distante. A ansiedade tem sido uma pedra no nosso sapato. E mais do que isso, tem sido um destruidor de relacionamentos com Deus. E mais do que isso, ou tão grave quanto isso, tem destruído o relacionamento com as pessoas. Porque a ansiedade não permite que nós vivamos o hoje. Uma pessoa ansiosa, preocupada, inquieta, ela não vive o hoje. Ela está preocupada com um amanhã que nem existe. Porque qual de nós, conforme o texto diz, pode acrescentar um côvado na nossa estatura? Qual de nós podemos mudar o futuro ou saber o que acontecerá amanhã? Então, uma pessoa ansiosa, ela deixa de viver o tempo presente e fica engajada, focada num futuro que nem existe. Uma pessoa ansiosa também se apega a detalhes do passado, a situações que viveu lá atrás, a problemas que viveu lá atrás, e esses problemas geram angústia, geram traumas, geram paralisação na sua vida com Deus. Ou seja, o ansioso, ele não tem a vivência, ele não vive o tempo certo que ele deveria viver, que é o hoje. Nós, meus irmãos, só temos o hoje para viver. O ontem já foi, o amanhã não conhecemos, está na mão de Deus. Você tem o agora. Nesse exato momento que você está ouvindo essa palavra, esse é o tempo que você tem. Uma pessoa ansiosa, ela deixa de viver o hoje. Então, ela vive uma coisa que já passou, que é o passado, ou fica vislumbrando um futuro que ela nem sabe se será daquele jeito. Então, a pessoa ansiosa, infelizmente, ela não vive, ela apenas respira. Ela sofre muito. Uma pessoa ansiosa, ela não valoriza o essencial. Essa pessoa ansiosa, o que é mais importante na vida, ela não valoriza. Quantos pais e mães,
quantos maridos, quantas esposas, por ter muita ansiedade, muita preocupação, a ansiedade, a preocupação, a inquietação geram nervosismo e prejudica as pessoas a qual está ao seu redor. Quantas pessoas por viver ansiosos, precipitados, afetaram as pessoas que elas mais amam. Dá uma resposta bruta para a esposa, dá uma resposta grosseira para o esposo, maltrata o filho, desconta a raiva ou a ira ou a preocupação na pessoa mais amada. A pessoa ansiosa, ela deixa de valorizar o que é mais essencial. Me lembro de uma história em que existia uma mulher com um bebê de colo e ela estava sozinha no mundo, só ela e esse bebê. E ela já estava faminta, o leite do bebê estava acabando e ela começou a entrar em desespero. De repente ela ouviu uma voz vindo de um lugar meio rochoso, meio que uma caverna, uma voz dizendo: olha, você pode entrar aqui nessa caverna e ao entrar nessa caverna você vai encontrar muitas coisas, comida, mantimento, ouro, prata, pedras preciosas. Você vai ter um determinado tempo para recolher tudo que você quiser e sair. Então você pode entrar nessa caverna, recolher tudo que você quiser e sair. Só que quando eu falar para você sai, porque a caverna vai fechar imediatamente. E essa mulher ficou toda animada, toda feliz, pegou o seu bebê de colo e entrou nessa caverna. Chegou naquela caverna, ela começou a ver pedras preciosas, ouro, comida, ela começou a pegar e colocar na blusa e colocar nos bolsos, deixou o bebê ali de ladinho e começou afoita a pegar ouros, pedras preciosas, coisas que ela nunca tinha visto, coroas, comida, começou a comer desenfreado, deu um pouquinho pro bebê e tudo, e começou a ficar vislumbrada ali dentro daquela caverna. De repente ela ouviu uma voz: pegue tudo e saia. E ela saiu toda cheia de coisas, cheia de ouro, de joias, e saiu para fora e a caverna fechou. Só que ela esqueceu uma coisa: o bebê. Ela deixou o bebê lá dentro da caverna. O essencial, que era a criança, com desespero pelo ouro, pela prata, pelas pedras preciosas, pela comida, com desespero, com a ansiedade das coisas, daquele momento ali que ela estava querendo, ela deixou de lado o principal, seu filho, seu bebê, e nunca mais o viu. É claro, meu irmão, que essa história é fictícia, mas ela cabe bem para os nossos dias de hoje. Deixamos de lado o mais importante, desprezamos as pessoas a qual mais amamos em nome de uma preocupação, de um nervosismo no trabalho, de uma angústia, de um desespero de uma conta a pagar. O dia 20 nem chegou e você já está desesperado em como pagar, sendo que hoje é dia 10, por exemplo. E esse desespero faz com que você não viva. Essa ansiedade faz com que você entristeça as pessoas que estão ao seu redor. Uma pessoa ansiosa, ela acha que por ser ansiosa ela está ganhando tempo. Uma pessoa ansiosa, ela é desesperada, ela é precipitada, ela quer resolver as coisas para ontem. Ela acha que ela está ganhando tempo, mas na verdade ela está perdendo. Porque uma pessoa ansiosa, ela está dedicando atenção e preocupação e força numa coisa que nem aconteceu ainda. Uma situação que ainda está por acontecer, ou de repente o problema está sim acontecendo, mas não é tão grave quanto a pessoa ansiosa coloca em seu coração. E com isso ela perde tempo. As pessoas ansiosas que querem ganhar tempo acabam perdendo pela própria ansiedade. A ansiedade é um veneno. A ansiedade é um ladrão de tempo, é um ladrão de alegria, é um ladrão de paz. E quem é ansioso, preocupado demasiadamente, já deve estar se identificando com essa palavra. Quando você vê, é de manhã, quando você vê já está à tarde, quando você vê já está à noite, a sua preocupação não trouxe resultados e você ainda perdeu o dia todo. A pessoa a qual você ama, você não teve um tempo com ela, com o seu filho. Quando você viu o seu filho que era de colo, hoje já está grande. E aquele tempo precioso que você poderia ter construído com ele, você perdeu porque estava afoito ou afoita com os afazeres domésticos. Me lembra Marta e Maria, quando Jesus entra na casa delas. E naquele momento, Marta, tão desesperada, tão ansiosa, preocupada com tanta limpeza para deixar tudo preparado para Jesus, a Marta estava nos pés do Senhor. Eu te pergunto, quem estava perdendo ali?
A Marta. Com certeza a Marta. Porque ela se preocupou com os afazeres e deixou o essencial. A ansiedade faz isso com a gente. Jesus mesmo diz: Marta, Marta, você está preocupada, afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só, o principal. Maria, sua irmã, escolheu, que é estar aos meus pés. Nós perdemos tempo. Como tem sido a sua oração? Qual é a velocidade que você ora? Qual é o tempo de oração que você tem? Agora pega esse tempo e compara com o tempo que você fica preocupado com alguma coisa. Faça esse exercício aí na sua casa. Espera aí, hoje, como foi minha oração? O tempo que eu dediquei, a dedicação que eu tive. Agora coloca também uma matemática, uma conta sua pessoal, qual foi o tempo gasto com as preocupações da vida. Com certeza, talvez, não sei, depende de cada caso, a ansiedade vai ganhar. Porque nós temos vivido tempos de correria. Você encontra hoje com o irmão em Cristo e a gente se orgulha de dizer: querido, estava uma correria, não pude ir na sua casa, você na minha, nós não pudemos manter a nossa comunhão porque está uma correria. Eu preciso resolver, eu preciso ganhar, eu preciso vencer, eu preciso. E essa ansiedade é uma correria atrás do vento. A ansiedade prejudica os seus relacionamentos. Porque tem pessoa preocupada, ela está ali numa roda de amigo, em vez de desfrutar daquele momento, está preocupado com a segunda-feira, sendo que é sexta. Não tem um tempo de qualidade com os amigos, não tem um tempo de qualidade com as pessoas na qual verdadeiramente importa. Eu te deixo uma pergunta: tanta preocupação está resolvendo? Tanta ansiedade está trazendo resoluções práticas para a tua vida? Tanto desespero para resolver os problemas, está adiantando? Está dando certo? Não, né? Não. Pelo contrário, você está cada vez com menos amigos, cada vez menos pessoas com paciência de estar do seu lado, porque não é fácil estar do lado de alguém que reclama, que murmura, que é preocupado, que é angustiado. A pessoa ansiosa, ela está aqui agora, já pensando daqui a alguns momentos o que eu vou fazer. Nossa, eu preciso resolver tal problema. E quando vai resolver aquele problema, ela já está pensando em outro problema. Ela nunca está com a sua cabeça e com o seu corpo no mesmo lugar. A ansiedade traz doenças. Doenças físicas mesmo. E o que dizer das doenças emocionais? Pessoas traumatizadas, pessoas angustiadas, pessoas com doenças crônicas que hoje tomam remédios de tarja preta por causa da ansiedade. Tomam ansiolíticos. Pesquise sobre isso. A ansiedade traz danos físicos no seu corpo, emocionais e com certeza espirituais, porque a ansiedade abala o teu relacionamento com Deus. Deus não trabalha com pessoas que não têm fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma pessoa ansiosa, ela está tão preocupada em resolver o problema que ela não consegue descansar, ela não consegue ter fé no Senhor. Então nós pudemos listar aqui alguns dos danos que causam ansiedade. Eu sei que você deve estar pensando: pastor, eu sou essa pessoa. Eu sou ansioso, eu estou aqui, eu estou inclusive ouvindo essa pregação, mas a minha mente não para de trabalhar sobre situações, problemas, pecados, enfim, coisas que eu preciso resolver. Situações que eu preciso resolver daqui 2, 3 dias, uma semana, 10 dias, um mês, e eu estou preocupado, eu estou desesperado. Como vencer a ansiedade? Como vencer esse mal que tem atacado e derrubado a vida de muitos servos e servas de Deus? O próprio Jesus nos deixa algumas dicas. Abra o teu coração para ouvir sobre isso. Seja abençoado em nome de Jesus sobre essas dicas bíblicas de como vencer a ansiedade. A primeira dica, simples, mas é muito eficaz. Quer vencer a ansiedade? Pare e pense um pouco. É isso mesmo. Pare e pense um pouco. No meio da sua tribulação de pensamentos, da sua ansiedade, de tudo isso, é necessário você usar a sua mente agora. A sua inteligência. Você vai parar e pensar um pouco. Pensar no quê, pastor? Você vai começar a observar, a meditar. O que você quer dizer, pastor? Jesus, nesse texto de Mateus 6, ele diz assim: observe as aves do céu. Observe os lírios do campo. Vocês
percebem que as aves do céu não ficam semeando, nem colhendo, não ajuntam nada em celeiros, mas Deus, o vosso Pai Celestial, alimenta cada ave do céu. Ou por acaso você já viu um passarinho caindo de fome, que não seja dentro de uma gaiola, que o próprio ser humano prende, né? Você vê na natureza um animal caindo de fome? Eu nunca vi. Deus cuida. O Senhor fala, observe os lírios do campo. Pare um pouco, contemple um pouco a natureza, que é uma criação importante, porém inferior a você. Nós, homens, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito rico, isso é muito lindo. E a Bíblia está dizendo, se Deus cuida de uma planta, de um lírio, que hoje está aqui, amanhã é queimado, é lançado ao forno, você acha que Ele não vai cuidar de você? Homem, mulher de pequena fé. Então é necessário nós pararmos um pouco a nossa correria e observar. Eu me lembro um tempo da minha vida que eu vivia muito ansioso, véspera de casamento, e eu sofri um acidente. Eu não estou dizendo que Deus permitiu, sim, tudo é na permissão de Deus, mas Deus quis que eu me acidentasse, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que no meio daquela correria eu me acidentei. E como Deus falou ao meu coração quando eu parei. Quando eu parei, porque foi um acidente na qual o meu fêmur quebrou, você imagina, o maior osso do corpo, localizado aqui na coxa, quebrou. Eu não tinha o que fazer, eu fiquei 6 meses parado, depois quebrou de novo por uma situação, enfim, e eu fiquei 1 ano parado. Me casei de muleta, enfim. Naquele momento, naquele 1 ano, foi um ano de maior aprendizado que eu tive até hoje na minha vida. Até hoje, nos meus 32 anos. Porque eu parei. Porque eu observei. Infelizmente, de uma maneira obrigatória. Eu não queria, mas eu tive que parar. Eu tive que parar, mas como eu aprendi. Como Deus me visitou. Como eu fui ministrado, como a minha vida financeira, mesmo dependendo do INSS, foi sustentada, porque eu não tinha a força do trabalho. E Deus realmente cuidou. E eu sou prova disso, de que quando a gente se acalma, para tudo. No meu caso, eu fui obrigado, que você não precisa de nada disso, meu irmão. Que você agora ouvir essa palavra, você está em bom estado de saúde. Para um pouco. Pensa um pouco. A Bíblia diz em Salmos 1 que Davi meditava na palavra, não era só ler. É ler, é parar, é meditar e Deus ele fala. Deus ele fala pela natureza. Está aqui, as aves do céu. Os lírios do campo, está aqui, Mateus 6. Através da observação, você começa, sem perceber, pelo Espírito Santo, a encontrar soluções para a sua ansiedade. O próprio Deus vai te mostrando porque você parou, você se acalmou. Pensa num diálogo que só um fala, sem parar. Como é que o outro vai colocar a sua ideia? Pensa, você está ali conversando, a pessoa te interrompe a todo momento e só ela quer falar. O que você faz? Se você é uma pessoa educada, você para de falar. Você fala, ok, fala você. Como é que nós vamos ter uma vida com Deus, de diálogo, se a gente não para? Qual foi a última vez que você parou simplesmente para ouvir o Senhor? Que você saiu em direção ao seu trabalho e observou a natureza, observou as pessoas, olhou no olho da pessoa e cumprimentou de verdade, abraçou de verdade, abaixou ali na altura do seu filho para ouvir o seu filho de verdade, rolou no chão com o seu filho de verdade. Você, homem, parou para ouvir a sua esposa. Eu sei que, enfim, biologicamente, parece até brincadeira, mas é verdade, a mulher fala muito mais que o homem, é verdade, mas isso é do biotipo da mulher. Mas quantas vezes você parou para ouvir a mulher que você ama? E você, mulher? Quantas vezes você parou para ouvir o seu marido? Para entender os sinais que ele deixa? A observação mostra muito, muito. Se você está ali quietinho, a Bíblia diz assim, Lamentações 3, Jeremias está dizendo, bom é para o homem se assentar solitário. Coloca sua boca no pó. Fique em silêncio, talvez haja esperança. Como Deus fala quando a gente se cala. Como Deus fala quando a gente se cala. Então, quer vencer a ansiedade? Pare um pouco. Pense um pouco. Essa é a primeira dica. Segunda, quer vencer a ansiedade? Entrega para Jesus toda a sua ansiedade. Entrega para Ele. Como? Está aqui, Filipenses capítulo 4,
versículo 6. Abre aí na sua casa, onde você estiver. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Irmão, isso aqui é muito valioso. Está ansioso? Está preocupado? Deus não vai te abandonar. Fique tranquilo. Ele está dizendo assim, está ansioso, está preocupado? Eu quero saber. Eu, Deus, já sei, porque eu sou Deus, mas eu quero ouvir de você toda a sua ansiedade. A Bíblia está dizendo assim, que toda a sua inquietação sejam conhecidas, todos os seus pedidos sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Como? Pela oração, pela súplica, que é uma repetição de oração, uma oração profunda, com choro, com intensidade, com verdade e com ação de graça, ou seja, com gratidão. Eu oro, eu suplico e creio que Deus me ouve. Eu oro, eu suplico e eu creio que Deus me ouve. Dessa maneira, você sim está biblicamente vencendo as preocupações. É fato que nós, irmãos, que somos homens, nós que estamos apegados a um corpo humano, aguardando a redenção em Cristo, a salvação em um corpo transformado, enquanto estamos na terra, vamos sim ter preocupações. Eu não conheço quem não tenha. Vamos sim ser acometidos pela ansiedade em muitos momentos, mas dá para vencer. Como? Entrega para Jesus. Como, pastor? Pela oração. E o que mais? Pela súplica. É orar e suplicar. Quem conhece a Bíblia sabe. Em Samuel, quando Ana, a mãe de Samuel, não podia ter filhos, ela orava e ela chorava, ela gemia, ela colocava diante de Deus a sua maior angústia. Era para Deus que ela falava. Não era para o seu marido, não era para sua adversária, a Penina, não era para o sacerdote, tanto que o sacerdote achou que ela estava bêbada. Tamanho envolvimento que ela tinha com Deus ali, no altar, quando ela entregava a sua súplica ao Senhor. Ela clamava profundamente. E com ação de graça. O que é ação de graça? É gratidão, é levantar, bater a poeira da sua angústia e continuar vivendo, continuar crendo. Eu não estou vendo, mas eu creio. Porque eu coloquei diante de Deus. E colocar a ansiedade diante de Jesus é colocar e não pegar de volta. Você entregou para Deus? Você entregou para Jesus? Deixa Ele cuidar. Toda vez que esse problema vir de novo, essa dificuldade vir de novo, você se lembre, eu entreguei para Jesus. Se precisar, ore de novo. Se precisar, entregue de novo. Se você tropeçar, peça perdão e entregue de novo. A Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor e Ele me livrou. Perceba que a Bíblia trabalha o seguinte, Mateus 11, por exemplo, entregue para mim o seu jugo, Jesus diz. Eu vou trazer descanso para a sua alma. Então, é importantíssimo nós entregarmos a Jesus, porque talvez nas suas preocupações você compartilha com todo mundo. Com seu marido, com a sua mulher, com seu filho, com o seu patrão, com o gerente do banco, com o seu confidente, com o Facebook, com o Instagram, com as redes sociais, com o seu status. E quando é que você vai falar para Deus? Quando é que você vai chegar em Deus e falar, Senhor, é assim que eu me encontro. Ansioso, preocupado, amedrontado. Me ajuda, Senhor. Entregue para Ele, Ele vai te ajudar. A Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. A Bíblia diz, entregue sua ansiedade para o Senhor, porque Ele já tem cuidado de vós. Regras básicas da Bíblia, às vezes a gente deixa de lado. Entregue para o Senhor. E por último, e finalizamos, quer vencer a ansiedade? Já aprendemos que devemos parar e pensar um pouco, observar, respirar, ser mais sereno, deixar Deus falar. Aprendemos também a entregar para Jesus, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 6. Entregue para o Senhor, ore, suplique, tenha ação de graças, ou seja, tenha gratidão. Aprenda a entregar para o Senhor. E terceiro e último, você precisa experimentar o descanso que está em Jesus. Irmãos, não dá para explicar sobre experiência. Não dá para explicar sobre como é experimentar, pastor, o descanso de Jesus. Eu não consigo te explicar com palavras, porque isso é sensação, é viver. Não dá para explicar uma coisa que se vive. Como é que você explica a sensação de um abraço? Me fala. Como é que você explica a sensação de um cafuné, para quem gosta? Como é que você explica a sensação de um beijo naquela pessoa que você ama? Não dá para explicar.
Dá para viver. Você é ansioso, parou, meditou? Você que é ansioso, está entregando para Jesus? Agora você precisa experimentar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 3 o seguinte: não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Vem comigo, irmão. E a paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. Olha que sequência interessante. Você está passando por tribulações aí, que te traz ansiedade. Se você entregar para o Senhor e esperar com paciência, isso vai produzir paciência. A paciência vai produzir experiência. Você vai ter experiências com Deus através do seu aquietar, que não dá para explicar, é só você e Ele. E essa experiência vai produzir esperança. Toda vez que você passar por um momento de ansiedade, você vai se lembrar que um dia você agiu biblicamente e Deus te deu, te cuidou, cuidou de você. Essa experiência não dá para explicar, é só viver. A Bíblia diz em Mateus 11 que nós devemos entregar para o Senhor toda a nossa dificuldade, todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Vamos entregar para o Senhor? Aprendemos que no momento de ansiedade nós precisamos parar e pensar. Precisamos entregar a Jesus e experimentar o descanso no Senhor. Experimente esse descanso. Experimente esse descanso. Ele está aqui. Dos meus ombros o peso tirado, o alto preço não foi pago em vão. Por seu sangue fui comprado. Sinto as correntes caírem no chão. Não tenho forças pra continuar, mas me faz seguir tua voz. Mata minha sede, apenas me faz poder ouvir o som da sua voz, a sua doce voz. Perdão que não mereço, amor que me faz poder ouvir o som da sua voz, a sua doce voz. Entregue para Jesus a sua ansiedade, entregue para o Senhor. Oh Senhor, nós seguimos o que a Tua Palavra diz, entregamos os nossos medos, as nossas angústias a Ti, Senhor. Queremos aprender a parar um pouco, a observar. O Senhor tem nos dado saídas e o Senhor tem trazido para nós soluções e muitas vezes nós não escutamos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a ouvir a Tua voz, a sufocar o velho homem, a viver a Tua vontade. Entregamos tudo a Ti. Cuida de nós, em nome de Jesus. Mata minha sede, apenas me faz poder ouvir o som da sua voz, a sua doce voz. Perdão que não